Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Semaninha de Legumes, utilizando aqui no fundo o nosso extenso chaveirinho de legumes e hoje temos pimentões. Olha que fofurinha o pimentão que tem aqui nesse extenso de chaveirinho. Gente, nós já fizemos a primeira aula das morangas, né? Utilizamos esse modelinho aqui no fundo, ficou lindo, tá salvo aqui no canal, o risco lá no canal do Telegram. Todo o link tá aí na descrição. E esse daqui, ó, hoje vai ser a vez dos pimentões. Nós vamos trabalhar os 3 pimentões, verde, vermelho e amarelo. E eu espero que vocês gostem. E quem quiser adquirir esse chaveirinho, é só clicar no link que tá aí na descrição e lá no nosso site, na loja Sonhos de Arte, e garantir o seu antes que acabe, viu? Eu vou começar pelo fundo. Então, já marquei o fundo aqui, igual eu fiz da outra vez, tá? Marquei aqui, isso aqui você que determina. Quiser fazer mais estreito a faixinha, quiser fazer mais largo, fica na opção de vocês. A minha aqui eu deixei uma largura de 12,5 centímetros, esse espaço aqui de pintura. Vou pegar o godê, que também tem na nossa loja, tá? Todos esses materiais que eu uso aqui, tem na nossa loja Sonhos de Arte. Vou pegar aqui a tinta marfim e o clareador incolor, igual fizemos da outra vez, para ficar tudo combinadinho. Vou colocar aqui bastante clareador, que nós vamos usar bastante, que o espaço é grande, né? Vou pegar agora o marfim, algumas pinceladas de marfim, vou misturar aqui com clareador, que é para fazer um fundo bem suave, né? Vamos preencher, mas não é uma cor escura. Vou posicionar aqui, ó, e aí vamos vir fazendo o preenchimento. Pincel, essa é a brochinha, A531, tamanho 4. Venho aqui fazendo esse preenchimento com movimento circular. Dessa maneira. O objetivo é ficar bem suave mesmo, é um preenchimento suave. Por isso que eu uso bastante clareador. Não tenha dó de gastar tinta, tá? Nesse ponto aqui. Vem esfumando bem. Lembrando, gente, ó, tá assistindo esse vídeo, gosta do meu conteúdo? Interage, curte, comenta, compartilha. Isso ajuda muito aqui o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever. O risco eu tô deixando gratuitamente lá no canal de Telegram, que é onde eu deixo todos os riscos de aulas gratuitas para vocês. Mas aí vocês me ajudem aí também, interagindo com o conteúdo. Vou pegar aqui mais tinta, mais clareador, pra gente continuar esse trabalho. Misturo bem, clareador com marfim e venho aqui terminando de preencher. Desse jeito. Vem esfumando. Depositando e esfumando. Vou já fazer esse espacinho aqui. Depois a gente vem com o pincelzinho pequeno para fazer os detalhes. Vou pegar a cor caqui. Olha aqui. Tiro o excesso. Tira bem o excesso aqui no godê. E vou vir nos cantinhos, ó. Primeiro estou depositando. E eu vou esfumar sobre esse marfim com clareador, principalmente puxando nas bordinhas, tá vendo? Deixando o meio mais claro. Se tiver muita tinta no pincel, você limpa o pincel antes de esfumar. O objetivo é deixar bem suave.
Vou dar uma espalhadinha aqui também. E vou colocar o pincel para lavar e pegar um pincel chato, tá? Pincel A522, tamanho 10. Vou pegar aqui o caque. Pra gente fazer aqui, ó. O espacinho que o pincel, a brochinha não alcançou, né? Que é o pincel redondo. Então, vem aqui com o cantinho de pincel e o caque, depositando e esfumando muito bem. Veja só. Esse cantinho também vou fazer, ó. Fica bem direitinho. Aí, nós vamos lá para o outro lado. Fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Deixa eu lavar o meu pincel. Nós utilizamos o caque. Pincel A531, tamanho 4. E vamos ao preenchimento desse outro lado. Cuidado aqui próximo ao pimentão. E vamos seguir preenchendo bem. Olha só. Pouquinha tinta por vez. E venho esfumando muito bem. Desse jeito aqui. Vou pegar aqui mais clareador e mais tinta para terminar esse preenchimento aqui do fundo. Bastante cuidado, ó. Movimento circular e vem esfumando muito bem. Desse jeito. Pega um pouquinho de tinta, caque. Vou escurecendo aqui os cantinhos. Vou limpar o pincel, que eu peguei muita tinta. Limpo o pincel e venho sem tinta já, esfumando, ó. Sobre o caque. Sobre o caque, não. Sobre o marfim com clareador. Esfumando o caque sobre o marfim com o clareador. Que fica bem suave. Ok? Vou pegar o pincel chato, A522, tamanho 10. Um pouquinho do caque. E venho fazendo aqui o cantinho. Agora, nós vamos fazer, né, o fundo aqui com
o stencil de chaveirinho, né? O modelinho tá aqui. Vou fazer bem aleatório. E aí, vou fazer as 3 cores, né? Nós vamos trabalhar vermelho, amarelo e verde. Então, eu vou... Deixa eu ver aqui, ó. Pegar aqui as cores que a gente vai brincar de colorir. Vou fazer bem aleatório. Vou começar com o vermelho. Pincel Pituá A558, tamanho 000. Pego aqui a tinta e vou aplicando, deixando só para vir depois fazendo o cabinho, né? Ó, vermelho. Vou fazer outro por aqui. Aqui. Peguei tinta, né? Tá bastante tinta no pincel. Por isso que eu estou fazendo agora com batidinhas. Aí, quando eu vejo que já deu uma diminuída de tinta, eu uso esfumar. Vou fazer um pedacinho aqui, ó. Outro aqui. Vou lavar o meu pincel. Vou pegar aqui o... Deixa eu lavar bem lavadinho. Pegar o amarelo. Amarelo ouro aqui, ó. Tiro o excesso. Vou fazer outro aqui, ó. Vem aqui, ó, aplicando. De forma aleatória. Fazer uma aqui também. E aqui um pedaço. Lavei meu pincel. Pego agora o verde oliva. Tiro o excesso. E vamos encaixar alguns pimentões verdes por aí. Deixa eu dar uma limpada no meu pincel, que tá muito úmido. Vamos vir encaixando, ó. Pedacinho aqui. Encaixar uma aqui também. Outra aqui.
pedacinho aqui. Aí eu vou limpar o pincel e vou pegar o verde pântano para fazer o galinho do pincel, do pimentão. Tira bem o excesso e aí, gente, é só vir reencaixando, ó. E faz aqui o galinho dele. Olha que bonitinho que vai ficando. Encaixa. Puxar aqui, pronto. E vamos fazendo galinho por galinho. Um a um, a gente vai fazendo esse trabalho. Olha aqui, quase finalizando esse lado. E nós vamos para o outro lado. Olha só, fica bem divertido, né? Aí eu vou lavar o meu pincel e nós vamos fazer o outro lado, tá? Mesma coisa. Vou vir aqui. Vou aproveitar e já fazer. Pegar o vermelho. Já fazer um pedacinho aqui, ó. E vamos encaixando aqui. Alguns pimentões. Igual fizemos do outro lado. Vou lavar bem o pincel, secar e vamos agora com o amarelo, amarelo ouro. Vamos fazer aqui um a um, intercalando, ó.
Mais um pouquinho aqui. E vem esfumando. Pedacinho aqui. Vou lavar o meu pincel, seco muito bem e vou pegar o verde oliva. E aí, com o verde oliva, nós vamos encaixando. Onde tem espaço, a gente vai encaixando, né? Assim. Vou encaixar uma aqui. Outra aqui. E uma aqui. Aí eu lavo o meu pincel, seco. Vou pegar agora o verde pântano. Pra vir fazendo o galinho. Mesma coisa aqui. Vem dando aqui batidinhas. Um a um, ó. E aí vai aparecendo, né? Vai encaixando. E vai meio que carimbando. Adoro fazer isso. Eu tô viciada, gente, nesses mini stencils. Cuidado, encaixou. Só aplicar. Prontinho. A parte aqui do fundo tá ok. Aí eu vou fazer o quê? Vou tirar a fita crepe para dar início aqui à pintura dos nossos pimentões, que é o principal elemento aqui, né? Que a gente vai pintar mesmo detalhadamente, beleza? Aí nós vamos começar pela parte do fundo. Eu vou
Pegar aqui novamente o clareador. Vou usar o pincel A522, tamanho 14. Clareador. E o caque. Fazer essa base. Vou misturar um pouquinho do clareador com o caque. E vou vir aqui, ó. Pincelzinho de lado, ó. Fazendo a base reta. E venho esfumando, ó. Fazendo essa sombrinha embaixo do pimentão. Aqui também, ó. Desse jeito. E venho esfumando. Vou misturar mais um pouquinho aqui de clareador com o caque. Venho colocando aqui, ó. E venho esticando essa sombrinha, ó. Bastante cuidado. Mesma coisa aqui do outro lado. Só para fazer essa base. E sempre esfumando muito bem. Ok? Fiz essa base. Aí nós já vamos começar nos pimentões. Vou aproximar para vocês. Nós vamos começar aqui pelo pimentão verde, esse que está aqui por trás, tá bom? Vamos começar por ele, fica mais fácil. Vou pegar o pincel A522, tamanho 14, para preencher. Ele é um pouquinho maior. Adianta aqui o nosso trabalho. Vou usar o verde pistache para fazer essa base, tá bom? Sempre observe que eu vou fazendo o preenchimento com movimento circular, movimento de vai e vem, para garantir que a tinta realmente entre na trama do tecido. Ok? A gente vai fazendo isso. Todo pimentão. Olha só. Bastante cuidado. Vamos fazendo esse preenchimento. Vou dar uma aproximadinha para vocês, para a gente trabalhar a parte de sombra dele. Preenchi muito bem. Vou pegar aqui o verde pinheiro. Pincel A522, tamanho 10, por enquanto. Depois a gente pega outro menor. Cantinho de pincel. Vou primeiro fazer uma leve sombra aqui, ó, que está atrás, né, do outro pimentão. Vem um pouquinho de tinta e marca essa sombra. E sempre, nossa regrinha, marcou, esfumou, ok? Marcou, esfumou. Venho com o cantinho de pincel, nessa partezinha aqui, ó. Tem uma leve marcadinha aqui no meio. A gente vai puxar. Esfumando. Mesma coisa aqui, ó. Marca aqui. E esfuma. Ó, marcou. A gente vai esfumar aqui, ó. Bastante cuidado.
E atenção. Deixando mais escurinho, pra gente ir trabalhando essa parte de volume. Aqui, ó, nós vamos vir escurecendo essa parte. Já vem com o cantinho de pincel, marcando sombra aqui atrás do outro pimentão. Aí, aqui nós vamos puxar, observe, dessa parte pra cá, deixando essa partezinha mais clara e essa parte aqui, mas a gente esfuma, tá? Nada de deixar marcado, ok? Aqui também, ó, a gente vai marcar a sombra aqui. E puxa. Esfumando desse jeito, ó. Já para ir criando um volume, uma profundidade. Cantinho de pincel, vou marcar um pouquinho de sombra aqui também, ó. Nesse ponto. E puxo. Aí eu vou trocar de pincel. Vou pegar um pincel tamanho 6 a 522, com o cantinho. Vem aqui iluminando. Mesma coisa aqui. Mais um pouquinho de tinta e vou dar uma sombreadinha aqui, ó. E aqui também. Um cantinho de pincel. Vai pegando a tinta aos poucos. E vem marcando essa sombra e esfumando. Volto aqui com o pincel tamanho 10 a 522 e vou colocar um pouquinho mais de sombra aqui, ó. Vamos unir aqui, ó, com essa. Depois a gente vai retocar, vai aprofundar mais essa sombra, ela vai dar mais destaque. Aí eu pego um pincel pituá, tamanho 0, tamanho 00, A558 da minha coleção, tinta branca, aí o cuidado, a atenção, né, porque o branco marca bastante. Vou pegar aqui um pouquinho de tinta e vamos marcar os pontos mais claros, tá? Aqui a gente vai ter um ponto de brilho, já vai criar um volume. Vou esfumando, movimento circular. Aqui também a gente vai ter um ponto de brilho, aqui também. Então, já tô depositando para gastar o excesso de tinta do pincel. Essa bordinha, ó, e essa bordinha aqui também. Aí eu volto esfumando. Um pouquinho aqui e aqui. Já fica assim bem lindão, né? Olha só pra vocês verem. Aí a gente espera secar para voltar com os retoques, tá? Aí nós vamos para a parte do
amarelo, que é esse daqui. Deixa eu posicionar aqui vocês, pra gente trabalhar nesse amarelo. A base dele, eu vou usar o amarelo ouro. Vou pegar meu pincel grande de preenchimento, A522, tamanho 14. Vou vir aqui preenchendo muito bem. Cuidado e atenção. Desse jeito aqui, ó. Preenchimento é tranquilo. Todo mundo sabe preencher, né, gente? Olha só. O bom é que nessa aula vocês já vão aprender combinação para as 3 cores de pimentões, né? Numa aula só. Eu gosto de aulas assim, que a gente consegue trazer muito mais dicas, né? Bem aqui. Preenchendo muito bem. Vejam só. Agora, vamos trabalhar os pontos de sombra, igual fizemos com o verde. Vou pegar o pincel tamanho 10, A522 primeiramente. Lembrando que esse risco tá bem marcado, é caneta fantasminha, então depois que secar, eu passo o ferro e ele vai sumir, tá bom? Cantinho de pincel com siena natural. Eu vou começar sombreando essa parte. Sempre aos poucos e esfumando. Desse jeito. O segredo é esfumar muito bem. Assim. Aqui também, ó. Dou uma escurecidinha, deixando o meio mais claro, tá? Então, dá uma leve escurecidinha na borda, esfumando, deixando esse meio mais claro, ok? Segue aqui com o cantinho de pincel, marca. Esfuma bem. Eu vou descer aqui esse centro, marcando. E esfumando muito bem. Dá uma puxadinha aqui, deixando essa bordinha. E aqui embaixo, ó, nós vamos vir sombreando aqui e puxando, meio que afastando da borda. Desse jeito. Cantinho de pincel. Vou marcar embaixo do outro pimentão, a gente vai trabalhar uma sombra aqui, ó. Toda. E sempre esfumando muito bem. Vem aqui, cantinho de pincel,
Essa parte vai ser bem mais escura. Ó, vem marcando. Esfuma e puxa aqui, ó. Igual fizemos no verde, ó. Daqui pra cá, deixa só um pontinho mais claro lá. Aqui também, ó, a gente vai puxar essa partezinha escurecendo e vai trazer pra cá, deixando aqui mais claro e uma bordinha aqui também, ó. Pra gente iluminar depois. Desse jeito. Aqui nós vamos subir, escurecendo, ó. Assim, esfumando. Esfumando bem, certo? Aí eu vou pegar o pincel tamanho 6, A522, com o cantinho do pincel, vem marcando aqui, ó. Bem pouquinha tinta. Aqui também a gente vai, ó, escurecer. Vamos pegar a tinta branca, pincel pituá tamanho 00, um pouco de tinta, e vamos marcando os pontos de brilho. Aqui vai ter um, aqui vai ter outro, aqui vai ter outro, ó. Aí já venho esfumando, ó. A gente não pode esfumar enquanto o pincel tá muito carregado de tinta. Limpo o pincel e já vou esfumar aqui, ó. Desse jeito. Mais um pouquinho de tinta. Vou dar uma iluminada, ó. Aqui também. Pouquinho de tinta. Vem aqui, ó. Marca. Dá uma iluminadinha aqui e aqui. E um pouquinho aqui, ó. Desse jeito. Ok? Aí nós vamos esperar secar para vir fazendo os retoques, que é onde vai destacar muito mais, né? Vou pegar novamente o pincel tamanho 14, A522. E agora é a vez do vermelho, que vai dar um colorido especial aqui para esses pimentões. Vou usar o vermelho fogo, vocês podem usar outro vermelho que vocês tenham. Vermelho escarlate, vermelho tomate, tá? Vou vir aqui, preenchendo bem direitinho todo o espaço do pimentão. Veja bem. Cuidado. Vem aqui, preenchendo. Pegar mais tinta para continuar esse preenchimento. Desse jeito. Importante que esteja bem preenchido. Pegar mais um pouquinho de tinta.
E venho fazendo. Bastante cuidado nas extremidades, né, para não manchar os outros. Pegar aqui mais um pouquinho de tinta. E venho preenchendo bem, ok? Vou pegar a cor vinho para sombrear. Primeiro o pincel tamanho 10 para as áreas maiores. Depois a gente pega outro pincel. Lavei. Vou pegar aqui cantinho de pincel e vou começar sombreando aqui, ó. Deposita e esfuma. Marca, ó. E vai esfumando muito bem. E aqui você vai escurecendo aqui perto de onde saiu essa hastezinha também, tá? Vem aqui, ó, sombreia, puxa aqui. Vem com cuidado, esfumando bem. Pouquinho de tinta e vai esfumando. Aqui também. Vamos aqui do outro lado. Mesma coisa. Marca aqui, esfuma. Aos pouquinhos a gente vai fazendo essa sombra. Marcou, esfumou. Deixa a bordinha aqui mais clara. Depois nós vamos iluminar ela, tá? Agora eu vou usar o pincel Pituá na área maior aqui, ó, com o vinho. E nós vamos vir marcando a sombra assim, ó, tá? Dá uma esfumada aqui. Aqui também, ó, a gente vai vir, vai puxar aqui, ó, tá vendo? Esse é o pincel Pituá tamanho 00. E vai escurecer esse lado, deixando a bordinha. Então, vem aqui, esfumando. E vai dar uma leve marcadinha de sombra aqui também. Desse jeito. Do outro lado também, ó. Marca. E vem sempre esfumando.
Vou com o cantinho do pincel, com o vinho, fazer uma leve sombrinha aqui, ó, separando, criando a profundidade aqui, ó, bem pouquinha tinta. Veja bem. E esfuma. Aqui eu vou dar uma marcadinha nessa parte aqui. E aqui embaixo. Sobe aqui, ó. Pego um pouquinho de tinta e vou vir esfumando aqui também, ó. Essa parte. Com o pincelzinho pituar, para facilitar. Deixo a bordinha. Essa bordinha aqui a gente vai deixar para clarear depois. Cantinho de pincel, vamos escurecer aqui, ó. Só aqui. Esse ponto aqui vai ter brilho. Deixa eu lavar meu pincel pituar. A 558 tamanho 00. Seca bem. E vamos vir com a tinta branca. Muito cuidado, que é branco com vermelho. Bem chatinho para mexer. Então, ó, aqui vai ter brilho. Sem apertar a mão. Você vai aos pouquinhos com a mão leve, esfumando aqui, ó. Tá vendo? Aqui também. E iluminando, certo? Pego mais um pouquinho de tinta. A gente vem aqui, ó, nesse ponto, vamos fazer um pontinho de brilho. Tiro o excesso de tinta. E vem, ó. Dando uma iluminada. Dá uma esfumadinha aqui, ó. Aqui também. Fazendo leve reflexo. Pegando bem pouquinha tinta, tá? Tiro o excesso. Aqui também vai ter, ó. Certo? Aí, ok, a parte do pimentão. Olha que lindo, gente. Olha que nós nem retocamos. Aí, nós vamos agora para a parte dessa sépala, tá? Essa sépala deles. Eu vou preencher todos com o verde pistache. Todos eles. Vou preencher com o pincel tamanho 10 a 522. Depois a gente pega o menor para fazer sombra. Olha só. Preenche bem direitinho, seguindo o risco, com bastante cuidado, para ficar bem bonitão. Olha só. Mesma coisa aqui. Mais um pouquinho de tinta e vem preenchendo.
Vou vir aqui no outro. E vamos preencher. Desse jeito. Pouca quantidade aqui, ó, vem preenchendo. Aí, vou pegar o pincel tamanho 6. Deixa eu tomar uma água aqui. Pego aqui o verde pinheiro, cantinho de pincel, e vamos começar a sombrear. Começo sombreando aqui, ó. Aos pouquinhos. Marca a sombra aqui. Marca. E vem esfumando. Vou vir aqui, ó. Fazer essa marquinha. Bem pouquinho tinta, tá? E esse lado aqui, a gente vem escurecendo. Pouca tinta e a gente vem esfumando. Vem aqui, ó. E esfuma muito bem. Depois a gente volta para iluminar. Vamos aqui nesse outro. Vou vir escurecendo aqui, ó. Esse cantinho. E aqui também. Puxa. E esfuma muito bem. Faz a sombra aqui embaixo, ó. Escurece aqui também. Agora vamos no outro. Tudo quase igual, né? Muda por causa da posição. Vou vir aqui marcando, ó. O cantinho do pincel é muito útil, né? E o pincel no tamanho correto. Esse é o tamanho 6. Encaixa perfeitamente aqui. Eu marco, depois eu esfumo. Aqui também, ó. Aí eu vou puxar a sombra, ó, nesse lado aqui, ó. E sempre esfumando muito bem. Lavo aqui o meu pincel, seco, eu vou pegar um pouquinho do branco e vou vir iluminando. Ilumina aqui. Um pouquinho aqui. Aqui. Uma leve bordinha aqui, tá? E vamos no outro também, mesma coisa. Marca aqui, aqui, um pouquinho aqui. Depois a gente esfuma. Nesse outro, mesma lógica. Marca o brilho.
ok? Vou esperar secar para fazer os retoques, enquanto isso eu vou fazer o barrado. Eu vou fazer um falso barrado com stencil nesse trabalho, tá? Vou usar esse modelinho aqui que tem na nossa loja Sonhos de Arte. O link tá aí na descrição do vídeo. Primeira coisa, a gente posiciona ele bem direitinho. Vou pegar uma fita crepe para fixá-lo, porque se ele sair do lugar, não dá certo. A gente tem que manter ele fixo, sem se mover. Então, vou fixar aqui. Se quiser também pode fixar nessa outra extremidade, garantindo que ele fique bem direitinho. Vou pegar o godê. Eu vou usar aqui, eu acho que eu vou usar o verde oliva. Não, o verde pinheiro, que a gente usou aí na sombra, eu vou usar o verde pinheiro para fazer esse barrado. Deposita aqui no godê. Vou pegar o diluente para tinta de tecido da Acrylex, que também tem na nossa loja Sonhos de Arte. Tinta, tudo vocês vão encontrar lá. Vou colocar aqui uma quantidade para deixar essa tinta mais fluida. Ó, misturei bem. Vou tirar o excesso de tinta do meu pincel pra gente aplicar esse falso barrado em stencil. Ó, começo meio que com batidinhas para tirar o excesso de tinta. Sem apertar o pincel, eu vou esfumando, mas não pode apertar o pincel, senão ele vai acumular tinta e aí não fica legal. Então, não coloque nada de força no pincel, use só, vai fazendo esse movimento de vai e vem, movimento circular, várias vezes no mesmo lugar, até que a tinta vai ser transferida para o tecido, tá? É uma ótima opção, esses barradinhos, na loja nossa tem vários modelinhos. É uma ótima opção para quem não costura, né? Ou não gosta, ou não sabe, ou não quer investir em tecidos para fazer barrado, em rendas. Esse aqui dá um acabamento legal, fica charmoso e você vai gastar pouco, porque o stencil, ele é lavável, reutilizável. Você pode usar em milhares de peças aí, se você conservar ele. A tinta é um pouquinho que a gente usa, né? Muito pouca tinta. Então, fica a dica aí para vocês. Vira aqui, ó. Cuidado. Esfumando. Vou com a outra mão segurando as pontinhas para não manchar. Vou tirar. Olha que lindo. E vou reposicionar. Encaixo aqui o último, ó. Bem direitinho. E a gente continua. Carrega o pincel, tira o excesso. E vem fazendo esse barrado. Acabei apertando a mão aqui. A gente tem que evitar ao máximo apertar a mão, senão ele vai e acumula tinta. Vamos esfumando.
Carreguei, tiro bem o meu excesso de tinta. Peguei até um pouquinho da marfim que não era para pegar. E venho esfumando. Voltar. Esfumando mais. Ó, peguei marfim, deixa eu limpar meu pincel. Dar as batidinhas primeiro para tirar o excesso. E venho aqui, ó. Vou retirar. Nós fizemos a primeira aula sendo a domingo, perdão. Agora, essa aula aqui, gente, vai ser a segunda-feira. Eu também vou usar esse stencil da nossa loja. Tem vários modelinhos de semaninhas lá na Sons de Arte. Uma mais linda que a outra de stencil, que facilita a nossa vida. Nessa coleção eu estou usando esse modelo. Vou fixar aqui a fita crepe. Aqui também, ó, porque senão vai, a hora que eu aplicar aqui em cima, vai manchar. Vou pegar também aqui, ó, mesma cor que eu usei no barrado, o verde pinheiro, com diluente, para aplicar o nome da semana. Tiro o excesso e vou aplicando aqui com batidinhas, tá? A letra eu gosto de aplicar com batidinhas. Também não precisa colocar força no pincel. Aqui. Aplicando bem direitinho. Vem aqui com batidinhas. Preenchendo bem. Ok? Vou tirar. Aí eu vou pegar o pincel, um pincel fininho, vou pegar o tamanho 2, A522 e venho aqui, ó, vou vir juntando os recortes dos stencils, ó. Desse jeito. Pegar aqui a tinta. Com cuidado, eu vou juntando todos esses recortes.
Veja bem. Ok? Aí, gente, feito isso, nós vamos para os retoques. Eu vou começar o retoque por onde começamos, né? Pelo pimentão verde, pincel A522, tamanho 10, cantinho de pincel com o verde pinheiro. Eu vou vir aqui, realçando essa sombra. Depois de seco, a gente já vai conseguir um resultado bem mais legal. É só vir, ó, onde nós já havíamos colocado sombra antes, retocando. Só que com mais cuidado, né? Menos tinta, porque agora, como a base já tá seca, não precisa de tanta tinta pra gente já conseguir o efeito que a gente quer, né? O realce que a gente quer. Marcando e depositando. Marca. E vem esfumando muito bem, tá? Eu aproveito que eu estou com o verde pinheiro, pego só e troco de pincel A522, tamanho 6, e já retoco também as sépalas dos pimentões, ó. Que a gente adianta o nosso trabalho. Vem aqui, ó. Pouquinha tinta por vez. Vem retocando. Desse jeito. Ele fica muito mais bonito e vibrante, né? Depois desse retoque. Vou pegar um pouquinho do verde pântano. Deixa eu pegar aqui para retocar também essa sépala dele. Bem pouquinha tinta. Eu vou sobre o verde pinheiro, escurecendo mais. Mesma coisa aqui. Olha como muda, né? Uma corzinha que a gente adiciona já faz total diferença. Vou lavar o pincel. Pego aqui um pouquinho do branco para realçar o brilho também. Com muito cuidado, porque agora já está seco. Então, bem de leve, bem sutil.
ok? Aí eu já vou pegar o pincelzinho Pituá a 558, tamanho 00, com branco, para retocar o brilho aqui no pimentão verde, ó. Vamos marcar esse brilho aqui. Agora também não aperta o pincel, que já tá seco o pimentão. Se você vier com muita força, você vai marcar e não vai conseguir esfumar para suavizar. Sempre tira o excesso antes lá no pratinho. Aqui. Vou pegar um pincel 6, chato, A522, só com a sujeirinha de tinta no pincel, de branco. Faz esses reflexos aqui, ó. Leve esfumadinha. Eu pego pincel chato, deixo bem direcionadinho, ó. Dou uma iluminadinha aqui. Aqui também. Um leve brilhinho aqui, ó, cantinho de pincel. Como se fosse um leve contorninho, ó, bem sutil, tá? Aqueles detalhes de acabamento que fazem a diferença no resultado final. Puxa aqui um pouquinho. E sempre esfumando. Ok? Aí nós vamos retocar os outros, tá? Vamos por amarelo. Deixa eu lavar aqui o meu pincel. Pincel A522, tamanho 10. Vamos pegar aqui o siena natural. E vem retocando. Bastante cuidado. Aqui embaixo também. Onde nós já havíamos colocado sombra antes, a gente volta retocando e esfumando. Vou pegar um pouquinho do cerâmica, com muito cuidado mesmo, que o cerâmica é muito forte. Marcar um pouquinho aqui, limpa o pincel, para trazer para um tom mais avermelhado. Limpo. Coloco um pouquinho aqui também. Esfumo sobre o siena natural, bem aos pouquinhos, ó. Aqui também a gente vai vir colocando e esfumando, tá? Mas com muita cautela, muito cuidado. Um pouquinho aqui.
Só a sujeirinha do pincel. Já dá outra visão, né? Agora a gente pega novamente a tinta branca para podermos iluminar o pimentão amarelo. Um pouquinho de tinta, tiro o excesso, vou marcar aqui, ó. Limpo o pincel e volto. Esfumando. Desse jeito aqui, ó. Ok? Mais um pouquinho de branco. E vem iluminando. Pego aqui o pincel A522, tamanho 6, com o cantinho de pincel. Ilumina. Mesma coisa aqui, ó. Tiro o excesso de tinta do pincel. Dou uma marcadinha aqui e aqui. É como se fosse um contorninho aqui, ó. Aos pouquinhos. E assim, marca e esfuma, tá? Aqui também, ó. Pontinho de brilho. E nessa borda aqui também, ó. Ele esfuma. Puxa. Ok? Ó, dá um cantinho de pincel marcando o brilho, certo? Agora vai faltar a gente retocar o vermelho. Dar vida para esse pimentão que é maravilhoso. Um dos meus preferidos. Vou pegar o pincel tamanho 10, bem lavadinho, seco. Vou pegar a cor vinho. E aí, não tem segredo, né? Onde nós já havíamos trabalhado com o vinho antes, a gente vem refazendo aqui, ó. Desse jeito. Pouquinha tinta por vez. E lá vamos nós. Leve, escurecidinho aqui. E aí eu vou ter que pegar o pincel pituar. Tamanho 00, para vir retocando o vinho, ó. Tiro o excesso. E venho esfumando, tá? Desse jeito aqui, ó. Tá bom? Aí eu vou pegar o pincel pituar seco, tamanho 0, também A558. Tinta branca, para retocar o brilho desse pimentão. Tiro o excesso lá no godê. Que agora já é bem mais marcado, né? Para ficar bem mais destacado, ó. Mãozinha de pena, super leve. Faço esse brilho aqui. Leve o brilhinho aqui também, ó. Vou pegar o pincel chato A522, tamanho 6.
Venho aqui fazendo pontinho de brilho. Mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Marca aqui, bem cantinho de pincel. E vai sempre, ó, marca e esfuma essa parte, ó. É um contorninho. A gente vai marcar aqui também, ó. Meio esfumado. Aqui. Cantinho de pincel. Brilhinho mais marcado. Aqui também. Que deixa um ponto de brilho mais marcado. Vem aqui no pimentão verde, ó, dá umas batidinhas, acentuando o brilho nessas partes. Ok? Aqui no amarelo, também podemos acentuar alguns pontinhos de brilho. Ok, gente. E aí, pessoal? Eu vou tirar aqui da tábua para mostrar para vocês o resultado, tá bom? Bom, galerinha, o resultado da nossa aula de hoje ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, deixar seu comentário e se inscrever no canal. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.